Olá, bom dia a todos. Bem-vindo, bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo nesse sábado de manhã. Olha, o pessoal está aqui já, Maria Cecília, presidente da FAG, Lenovo. Sejam todos bem-vindos, agradecemos aí a participação nesse super evento que nós preparamos especialmente para você nesse sábado de manhã e com parcerias incríveis como a Casa Hunter, a Febra Raras, e agradecemos a todos que acompanham o nosso trabalho da AFAG, que é a Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves. Você que acompanha a gente nas redes sociais ou no nosso site oficial, né, afagbrasil.org.br. Meu nome é Geisa Luz, eu sou consultora científica da AFAG e hoje estamos aqui dando abertura, né, fazendo a abertura desse evento super importante nesse momento que nós estamos vivendo agora da pandemia, e nós acreditamos que esse evento trará recursos, estratégias internas que a gente pode desenvolver para enfrentar melhor toda essa condição que estamos vivendo. Estaremos com esse evento Saúde Mental de Pessoas com Doenças Raras e Cuidadores frente à Covid-19. Com as nossas convidadas Larissa Salustiano e Letícia Oliveira. Elas são neuropsicólogas especializadas em acolhimento a pessoas e famílias com doenças raras no projeto Day Hunter da Casa Hunter. Então, nesse momento que nós estamos enfrentando diversas modificações de comportamento, de medidas preventivas que talvez teremos que adotar por um bom tempo das nossas vidas, né? A máscara, o distanciamento social, lavagem das mãos, além de todas as alterações econômicas que o país está passando, o mundo está vivendo agora, a gente percebe que os pacientes, né, as pessoas com doenças raras, seus cuidadores, os profissionais de saúde, têm enfrentado particularmente uma situação difícil diante a necessidade de uma consulta médica, de um acesso ao serviço de emergência. Acreditamos que existam diversos medos e angústias, dúvidas, e por isso que esse evento se faz importante nesse momento. Estamos muito felizes por estar organizando e realizando esse evento em parceria com a Casa Hunter e a Febra Raras. Contamos com vocês. Muito obrigada por estarem com a gente nessa manhã. E se você quiser já começar a participar, agitar aqui nosso chat, você já pode falar para a gente ter um perfil dos participantes, de onde você está falando, tá? Se você quiser aqui, pode deixar no chat, a gente vai interagindo com vocês. Você também pode falar se você é paciente, familiar, profissional ou estudante, ou até mesmo já deixar a sua pergunta. E a gente vai responder as dúvidas durante todo o processo desse evento, tá ok? Então, agradecemos a todos e sejam bem-vindos neste sábado de manhã com este incrível evento que a FAG preparou especialmente para você. Bom, então vamos começar a apresentação das nossas convidadas especiais que gentilmente aceitaram a colaborar com a gente, né, com a FAG e principalmente com você que está com algumas dúvidas e quer realmente buscar, né, recursos, instrumentos para vivenciar esse período aí que teremos ainda no decorrer dos dias. Vou apresentar, então, nossas palestrantes. A Letícia Oliveira, ela é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar, clínica e em neuropsicologia, instrutora de mindfulness e mestre pela Universidade Federal de São Paulo.
faz parte do Conselho Consultivo da Casa Hunter e atua no acolhimento de pacientes e familiares do projeto Day Hunter da mesma instituição. Também Larissa Salustiano, ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia, mestre pela Faculdade de Medicina da USP, neuropsicóloga no projeto Day Hunter da Casa Hunter. Mais uma vez, muito obrigada pela presença e o microfone é de vocês, meninas. Olá a todos, bom dia, agradeço imensamente o convite, vai ser um momento muito bacana, especial e um prazer compartilhar com vocês um pouco dessa nossa experiência aí durante este momento tão diferente dos nossos dias, dia a dia, né? Continuamos os nossos atendimentos com os pacientes no modelo remoto, fazendo esse acolhimento dos pais, familiares, cuidadores e orientação também aos profissionais que continuam o atendimento com os nossos pacientes com síndromes raras. Obrigada a todos. Bom dia, obrigada pelo convite. E é um prazer sempre falar para um número grande de pessoas sobre esse assunto, porque eu acho que está todo mundo passando por um mesmo período mais difícil, né, esse ano. Então, só agradecer e dizer que estamos todos juntos no mesmo barco. A gente gostaria de trazer para vocês hoje algumas estratégias que a gente tem da psicologia e que a gente tem observado a partir das nossas vivências aqui no atendimento das pessoas com doenças raras pela Casa Hunter. Então, é isso. Sejam bem-vindos. Legal, meninas, obrigada pela presença. Vocês podem compartilhar a apresentação e já dar início ao tema, e vocês fiquem à vontade para falar de um tema que vocês dominam, né, e são experts, e é a vivência de vocês. Então, o pessoal que está aqui, pacientes, cuidadores, profissionais, coloquem suas dúvidas, suas perguntas, que logo em seguida, ao decorrer do webinar, as meninas estarão respondendo a sua dúvida. Obrigada, é com vocês, tá bom? Perfeito, obrigada. Vou compartilhar então aqui a apresentação. Estão conseguindo ver? Sim, okay, Letícia. Perfeito. Então, vamos lá. Então, o tema hoje é a saúde mental. Como a Geisa comentou, está todo mundo passando por esse período um pouco mais difícil esse ano, né? Então, especialmente os nossos pacientes com doenças raras, por conta de ter aí cuidados especiais por serem aí do grupo de risco, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso hoje. Deixa eu ver se... Peraí que não tá passando, só um minutinho. Agora foi. Vamos lá. Então, a Covid-19, né, o que a gente tem vivenciado aí nesse ano de 2020, esse contexto atual que a gente está, todo mundo passando, a gente está vivenciando essa doença infecciosa causada pelo novo coronavírus e, decorrente a isso, a gente tem a questão do isolamento social, né, que foi uma das medidas adotadas aí pelas autoridades para diminuir a disseminação do vírus. Mas, apesar da importância desse isolamento social, os estudos eles mostram que quanto mais tempo de isolamento social, maiores são os riscos para a saúde mental dos indivíduos como um todo, né?
E os nossos pacientes, como eu comentei, com doenças raras, são um grupo de risco devido às doenças multissistêmicas associadas e necessitam aí de cuidados especiais. Então, os principais cuidados nesse período, todo mundo aí já está bem escolado, né? Acho que já tem um tempinho que a gente tem vivenciado, a gente já tem aí o novo normal, que contempla um isolamento social quando possível, uso de máscara, higienização das mãos, né, ao tocar as superfícies. A gente não vai se ater muito aí a essas questões. A gente vai hoje focar mais nas estratégias e como lidar com isso, mas só para contextualizar mesmo esse período que está muito diferente, né, do que a gente está acostumado. Então esse aqui já virou nosso kit de sobrevivência, né, a máscara para sair de casa quando é necessário, quando vai ao mercado, quando, enfim, precisa sair para alguma coisa especial, mas é o que a gente está aí tentando se adaptar, né? Não é uma coisa que a gente já tivesse vivenciado ou teria um costume, né? Então, são várias coisas diferentes que a gente está aí tentando tatear como é que lida, né? E aí eu queria pedir para a Bianca para soltar a primeira enquete, que é uma pergunta para vocês sobre esse período. Então, uma perguntinha sobre esse período. Quais mudanças na sua saúde mental você tem percebido durante aí essa pandemia, né? Esse período que já vem lá desde março, a gente já tem bastante tempo aí, né, de vivência. E aí a gente elencou algumas que a gente costuma ver aqui, né, com os nossos pacientes, até em nós mesmos, né? Somos todos humanos, então estamos todos passando pela mesma situação, né? Então, uma ansiedade, uma tristeza mais preeminente, uma irritabilidade mais frequente, alterações no sono, alteração na alimentação. E aí o pessoal está respondendo aqui. A gente vai deixar um minutinho enquanto vocês respondem. Então, tentem perceber, lembrar, desde março, a gente já está aqui em finalzinho de agosto, né? E como é que tem sido? Como é que tem sido essas alterações emocionais? Como é que tem sido? Que mudanças que eu percebo em mim, que não costumava ser frequente no ano passado, por exemplo, né? Em decorrência de todas essas necessidades novas aí. Então, a gente teve aqui bastante gente que respondeu ansiedade, 88% das pessoas, a maioria. Então, uma ansiedade mais frequente é o que vocês têm percebido mais. Em segundo, veio aqui a alimentação, alterações em alimentação, a gente vai falar um pouquinho disso hoje também. E as outras também tiveram boas respostas aqui, muitas respostas. A alteração no sono veio na sequência, tristeza e irritabilidade também vocês têm notado de diferente. Então vamos lá, né? Então a gente tem percebido alterações, tem percebido que está diferente o nosso emocional para vivenciar esse período e como então lidar, né? Vamos lá. Então, as reações mais frequentes que a gente tem observado aqui, tanto na clínica, né, a gente é psicóloga, a gente está atendendo online, tanto pela Casa Hunter, os pacientes e cuidadores de doenças raras, quanto em consultório particular mesmo. Então, a gente tem percebido as pessoas com mais um humor mais alterado, alterações de atenção, de sono, de memória, uma alteração na afetividade, né? Então, as pessoas estão mais irritadas, né? E principalmente aquelas que estão mais cuidadosas com esse isolamento social, que estão mais em casa, acabam tendo essa irritabilidade também
com os pares, então, aumento dos conflitos, né, a gente tem percebido entre as pessoas de dentro de casa, entre, enfim, as pessoas do convívio, né, que acabam sofrendo mais, a gente fala, né, que tá todo mundo pertinho. Ideias fixas, então, aquela ruminação que a gente chama, então, aquela ideia que fica voltando, checagem, será que eu fiz certo? Será que eu lavei a mão do jeito certo? Enfim, algumas ruminações que ficam depois, né? Que a gente fica pensando sobre depois que a gente já vivenciou uma experiência. Preocupações além daquelas necessárias, então, aquelas que a gente nem pode, nem tem alcance. Então, será que eu vou pegar, será que, né, aqueles serás ques, que é muito da ansiedade, uma visão de futuro, né, uma preocupação com o futuro. Então, como a Geisa comentou no início, a gente tem também, além das questões de saúde, as questões econômicas, que tudo isso é um combo aí para alterar a nossa saúde mental, né? Então, a gente tem percebido também uma sensação maior e mais frequente de medo nas pessoas, uma tristeza recorrente, uma sensação de confusão, que dia, horário uma sensação estranha, né? Como eu comentei, a ansiedade, vocês também comentaram aqui que tem percebido. Muitas vezes uma agitação, então parece que a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, larga uma e já começa, vai para outra atividade, e aquela agitação que a gente se estranha, assim, né? Uma sensação de irritação forte, como eu comentei, o aumento dos conflitos, principalmente dentre os familiares. E aí, né? O que faz com tudo isso? Ok, já percebi que mudou, já percebi que estou passando por um momento diferente. Emocionalmente, eu estou diferente, mas como? Diferente como, né? Então, a gente propõe sempre um olhar para si, né? Um primeiro momento é esse olhar para si, um olhar de como estou, né? Então, claro, tá todo mundo no mesmo barco, passando no sentido de passando pelo mesmo momento, né? Enfim, que tem essas necessidades a mais aí, do uso da máscara, de lavar mais as mãos, de, enfim, as diversas coisas que a gente precisa ficar atento, né, a mais, mas o lidar é um pouco diferente entre uma pessoa e outra, né? Tem uma pessoa que diante disso fica um pouco mais triste, outra pessoa pode ficar um pouco mais ansiosa, irritada. Então, isso tudo tem a ver também com a nossa bagagem genética, né? A nossa bagagem que a gente, enfim, herda, mas também tem a ver como a gente aprende a lidar com essas questões no decorrer da vida. Então, uma ideia que a gente sempre acha interessante é esse olhar para si. Pra, a partir de então, a gente pensar que estratégias de gerenciamento desse estresse me servem, né? São úteis para mim. Porque a gente tem diversas estratégias, né? Na psicologia, a gente pensa em como lidar, mas o que serve para mim? Então, é bem importante esse olhar para si. E a gente sempre fala nos nossos atendimentos, principalmente na Casa Hunter, com os cuidadores de pessoas com doenças raras, que esse cuidar de si é também para fornecer um melhor cuidado para o outro, né? Eu gosto bastante dessa imagem, que é aquela imagem de quando você entra no avião, a aeromoça, ela fala, né? Se acontecer algum problema, acontecer alguma coisa, as máscaras cairão sobre o seu colo, mas coloca primeiro em você para depois colocar em uma criança ou outra pessoa que esteja sob seu cuidado, né? E por quê? A gente precisa estar bem para cuidar do outro, né? Senão o barco afunda. Então, é bem importante a gente ter esse cuidado e esse olhar generoso para si também. E aí, então, gostaria de soltar a enquete 2, as perguntas que vão acontecendo no decorrer da apresentação, e vocês podem participar também. E essa seria a seguinte: quais estratégias melhoravam o seu humor em outros tempos? Então, pré-pandemia. Conversar com alguém, ouvir música, ler um livro, ver um filme, dançar. Pensa aí, para você, o que melhorava teu humor?
E aí é muito particular, né? Como eu comentei. Então, a psicoterapia e as estratégias aí da psicologia, elas são infinitas, né? Tem um monte. Mas o que serve para você, né? A psicoterapia, ela lança esse olhar para o autoconhecimento individual mesmo, senão a gente entregava um manual de psicologia para todo mundo, um para cada um, e tava tudo certo, né? Então não funciona muito assim. A gente tem que fazer esse exercício de olhar para a gente, ver como que eu tô afetada por essa questão, como que eu reajo, como estão o meu dia a dia mesmo, né? A minha alimentação, meu sono, enfim. E também o que eu fazia antes que ajudava, né? Porque senão a gente fica só na contemplação do sofrimento, que também não é a ideia. Então, vocês colocaram aqui bastante conversar com alguém. Então, 75% no nosso público aqui do evento de hoje acha que conversar com alguém ajudava a melhorar o humor em outros tempos. Seguido por ver um filme, então as pessoas aí do Netflix ou outras ferramentas, ouvir música, ler um livro e dançar, um ou outro colocou. Mas é importante a gente pensar, né, que como que eu geralmente lido em outros tempos, em outras crises também. Eu coloquei aqui em outros tempos no modo geral. Então, conversar com alguém parece ser algo muito forte, né? Muito poderoso. Mas vamos seguir aqui, vamos ver que outras estratégias teriam. Vamos ver aqui nos problemas técnicos também, que não tá indo. Deixa eu dar um stop aqui. Peraí. Vou voltar. Bom. Então, como eu comentei, é importante fazer essa autoavaliação do seu estado emocional. Que emoções tenho sentido com mais frequência no meu dia, né? E aí, para ajudar, a gente sintetiza as emoções na Marta, que a gente fala, né? Só para facilitar a lembrança mesmo. A Marta são as iniciais aí das emoções básicas dos seres humanos. Então, M de medo, A de ansiedade, R de raiva, T de tristeza e o A de alegria. E aí a gente também faz um paralelo com os dedos das mãos, assim, né, Marta? Só pra gente lembrar, então, tem o medo, a ansiedade, a raiva, a tristeza e a alegria. Quais dessas emoções básicas, essas são como se fossem aquelas cores, as cores essenciais, né? As cores básicas, aí a tonalidade das nossas emoções. Então, que emoções que têm sido mais frequentes no meu dia a dia? Será que eu tô mais ansiosa, mais triste? E aí vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho das estratégias, né? Então, percebi uma alteração, por exemplo, no meu padrão alimentar, né? Então, eu tenho comido mais ou menos, né? Tem pessoas que, diante de uma situação difícil, comem menos, fica sem o apetite, por exemplo, né? E outras pessoas que comem mais, né? Ficam mais porque percebem o alimento como algo prazeroso, então diante de uma situação de estresse acaba comendo e acaba sentindo esses prazeres e acaba compensando algumas questões. E a reação, e aí é mais relacionado ao estresse mesmo, né? Então, quando a gente come mais ou come menos, tem aí alguma questão relacionada à nossa saúde mental, né? A gente está falando aqui de alimentação, mas está tudo interligado. Então, eu selecionei aqui para trazer para vocês uma estratégia que é simples, porém a gente não costuma ver na prática as pessoas fazendo, né? E é um orar e vigiar, né? E, por exemplo, reservar um horário para se dedicar exclusivamente à refeição, né? Explorando os 5 sentidos, o olfato, o paladar, a visão, a audição, o tato. A gente costuma comer no dia a dia, né? No piloto automático que a gente fala, né? A gente liga a chave do tem que comer, come, vai para a próxima atividade, ou então come assistindo uma televisão ou fazer alguma outra atividade, né? Dificilmente a gente vê as pessoas reservando um horário para se dedicar àquela alimentação e explorando esses sentidos, né? Que é a retomada, volte 2 casas, né? Volte lá para explorar esse cheiro,
que cheiro que tem esse meu alimento, deixa eu sentir esse gosto, que textura que tem esse alimento, quais são as cores desse alimento, tem algum som essa minha alimentação? Com isso a gente se conecta com o momento presente que a gente fala, né? A gente se conecta com o aqui e agora. E aí, como a ansiedade, por exemplo, é um padrão que a gente fica muito no futuro, será que eu vou pegar esse vírus? Então, agora, não está acontecendo nada, eu estou me alimentando. Foca no agora, foca no alimento. É uma âncora interessante para puxar a gente de volta aqui para o momento presente e acaba sendo uma estratégia também que melhora a nossa saúde mental. Então, você acaba tendo uma experiência mais completa e mais focada aí nessa alimentação. A gente tem um nome técnico também para isso, que é o Mindful Eating, que é um comer no momento presente, um comer mindful, que a gente fala, que é um comer mais atento a esse momento presente. Tem um programa só para isso, e tem diversos estudos que apresentam que você se alimentar dessa outra maneira muda um pouco também a sua relação com o alimento, né? Muda como a quantidade que você escolhe comer, muda o quanto você sente prazer nessa alimentação, acaba reduzindo a sua vontade de comer mais compulsivamente, né? Então a ideia é sair desse piloto automático e retomar a consciência do agora. Uma outra coisa que é bem frequente é a gente mudar nosso padrão de sono diante de uma crise, qualquer que seja ela, né? Seja a gente está preocupado com o boleto no fim do mês, principalmente agora que a gente está vivenciando aí um monte de situações, né? Então, sejam as situações aí financeiras e também essa de saúde, né? Que a gente tem todos esses cuidados para tomar. Então, insônia e, em outros casos, algumas pessoas apresentam um sono maior, né? Ou a gente chama de hipersonia. Então, por isso que eu falo, é bem importante a gente olhar pra gente e ver como que a gente reage, porque cada um reage de um jeito, né? Tem gente que come mais, tem gente que dorme menos, então veja aí, pensa você na sua casa, como é que tá sendo para você, para seus familiares, volta a tua atenção para isso que vale a pena. Então, tem tido alteração de sono, né? Então, uma ideia que a gente tem de estratégia é uma que a gente chama de higiene do sono, que a gente vai reduzindo o volume de informações meia hora antes do horário que a gente pretende dormir, procurar se desvencilhar de aparelhos eletrônicos e reduzindo a luz, apagando as luzes da casa, se possível colocar uma musiquinha tranquila ou sons da natureza, tem um monte na internet, se possível procura lá o que mais chama atenção aí e já deixa engatilhado para pôr à noite, um cheirinho que acalme. Então, o olfato, ele é muito poderoso também para revivenciar, para a gente rememorar aí algumas boas memórias, né, gente? Para a gente reacessar boas memórias, né? Então, o cheiro, às vezes, acaba também trazendo esse centramento para a hora de dormir, né? Porque é batata, né? Você deita e aí começa a vir o mundo para você resolver, né? Então, você se conectar com esse momento de dormir também ele tem a ver com como a gente vai controlar as variáveis aí na nossa rotina, né? Então, controlar a variável luz, diminuir, porque assim, a gente hoje em dia tem uma série por exemplo, luz, sons, coisas mais artificiais do que antigamente, né? Então, antigamente, a luz do dia direcionava um pouco esses momentos, né? Então, se tá ficando mais noite, já tá ficando mais escuro, o nosso corpo ele vai se conectando com isso e aí a gente vai ficando com sono, né? Também. Então, hoje em dia que a gente tem esses artifícios, né? De luz elétrica, de tudo isso, de barulhos, televisão, enfim. É importante a gente também respeitar esses momentos do dia, né? E a gente voltar para esse mais natural mesmo, né? Esse viver mais naturalmente. Então, reduzir um pouquinho a luz à noite, fazer esses movimentos acaba ajudando. Né? E tentar manter uma rotina para dormir, para acordar, planejando, porque a gente também tem que quebrar o mito de que a coisa vai acontecer naturalmente.
né? E não vai, porque vai ter dia que você vai acordar com vontade, vai ter dia que você vai acordar com menos vontade. Se a gente deixar o bel prazer das nossas emoções, as coisas, a gente vai acabar se percebendo depois muito disfuncional, que a gente fala, né? Muito apegado aí a esses movimentos internos. Então é importante também a gente oscilar com organizações mesmo, de comportamento. Então, qual que é a rotina que eu quero adotar para mim? Eu vou falar um pouquinho de rotina mais para frente, mas tirar o pijama, né? Pensando aqui no sono, acabou o sono, dormiu à noite, ok. Acordou? O que você faz quando você acorda, né? Tirar o pijama, tomar um banho e sempre lembrando, né? Se conecta com aquele momento. Por exemplo, um banho é um ótimo momento para a gente se conectar com os 5 sentidos. A gente dificilmente também faz isso, né? Mas no banho, pensem, tem o cheiro do sabonete ou de alguma coisa que você esteja passando no cabelo, enfim, tem a água caindo sobre o seu corpo, a sensação, tem o barulho daquela água caindo. Então, tudo isso conecta com você com o agora. Isso tudo é muito importante, porque a gente desconecta com esse monte de informações que a gente está tendo e que acaba invadindo o nosso dia inteiro, né? Porque, claro, é importante a gente se ater a tudo isso, mas tem momentos e momentos, né? É importante a gente aprender a separar. Então, como eu comentei, estabelecer uma rotina é muito importante, colocar aí horários para as coisas, né? E aí também te coloca no controle de algumas decisões, tá? Eu vou escolher o que eu vou fazer no dia, né? Então, a gente, numa situação de crise como essa, a gente perde o controle de algumas coisas, né? Porque não estão na nossa mão, mas de outras a gente acaba tendo o domínio. Então, também melhora internamente as nossas emoções por isso. Se tiver em casa, como eu comentei, tira o pijama toda manhã. Procurar incluir nesse dia, quando for estabelecer essa rotina e o que eu vou fazer no meu dia, procurar incluir alguma atividade de trabalho, seja trabalho doméstico, seja um trabalho que você esteja realizando mesmo. Então, algumas pessoas estão em home office, outras estão saindo para trabalhar. Claro, a gente vai ter que ver cada rotina, cada família é uma família, mas procurar incluir algum trabalho, seja ele qual for, e um autocuidado também. Uma atividade prazerosa e significativa, essas duas coisas, né? Juntar essas duas coisas. Vai ajudar aí a gente no dia a dia a se sentir mais organizado, mais tranquilo, e a gente para do dia dominar o que a gente vai fazer, né? A gente, no dia lá, quando chegar na hora eu vejo o que eu faço. Amanhã, quando eu acordar, eu vejo o que eu faço. As crianças, a Larissa vai comentar um pouquinho de criança e adolescente, mas é muito comum a gente vivenciar aqui na clínica isso, né? Do adolescente trocar dia pela noite, enfim. E acaba que o único problema é que depois a pessoa se sente mal, né? Parece que eu não estou fazendo nada, parece que não tem mais sentido e acaba perdendo um pouco esse gosto, né? Pelo viver, pelo acordar e fazer alguma coisa que faça sentido. Então, para isso que serve, né? Senão seria uma coisa mais burocrática e não é essa a intenção. É mais a gente conectar mesmo com o que é importante, significativo. O que de significativo eu vou fazer hoje? Essa é a ideia. Significativo pode ser algo para mim mesmo ou para minha família, um telefonema, o que é importante e colocar nessa rotina também. A gente sempre fala que movimentar o corpo também movimenta o nosso humor, né? E isso é científico, porque quando a gente se movimenta, acaba liberando uma série de substâncias no nosso cérebro que facilita isso mesmo, que movimenta tudo lá. Não é só movimentar o braço ou a perna, né? A gente é um todo. Então, a gente acaba desconectando disso, né? A gente fica muito no mental, ou então só no corporal. Eu preciso fazer, por exemplo, na atividade física, né? Eu preciso ir para fazer uma atividade, eu preciso ir para academia. Aí fica aquela, eu vou lá, faço o movimento e fica uma coisa desconectada, né? Então, é importante a gente relacionar as coisas, porque senão fica uma coisa muito sem propósito, né? E a gente acaba perdendo o interesse também. Mas nesse período, né, que a gente tem que tomar mais cuidados,
Movimentar o corpo mesmo estando em casa, fazer, dançar, colocar uma música, sei lá, lembra aí o que você costumava fazer, o que te agrada e tenta colocar nessa rotina também. E aí lembrar sempre de mudar de posição também, né? Que a gente trabalhando, algumas pessoas estão trabalhando de casa ou saindo para trabalhar, mas acaba ficando muito sentado, ou então muito uma atividade só, né? Então lembrar de parar, ter alguns momentos de pausa nesse trabalho, né? Seja ele qual for, ter momentos de pausa para respirar, para voltar, mexer o corpo, mudar o corpo de posição. É, Enfim, tudo isso é muito importante, a gente ter essa conexão com o corpo e tudo isso acaba ajudando. A gente já sabe que exercícios regulares diminuem o foco excessivo aí nas emoções negativas, então por isso que também acaba ajudando. Né? A gente sempre fala também para diminuir um pouco a exposição a noticiários. Então, no início da pandemia, então, foi um bombardeio de informações, né, de todos os lados, um monte de todo que era lugar que a gente acessava tinha alguma notícia, né? Então a gente também selecionar o que a gente consome, né? Porque a gente essa ideia da consciência, tomar uma consciência de si, né? Também envolve o que a gente quer consumir, seja um alimento, seja uma notícia, uma informação, né? Então, será que é benéfico eu ficar o dia inteiro assistindo televisão, assistindo um noticiário, ou assistindo informações? Acaba sendo muito invasivo do seu dia, né? Você acaba ficando muito imerso naquilo ali. Então, a gente percebe que não é tão interessante, né? Acaba trazendo muita tristeza para esse dia. Então, assim, retoma o controle do teu dia, da tua rotina, o que é importante para você de fazer, o que tem coisas que você gosta que podem ser incluídas nesse dia, né? Vamos colocar um noticiário com fontes seguras, uma vez ao dia, né? Então, selecionar, dizer não para algumas coisas também é dizer sim para a gente. Eu falo sempre isso. Então, procure se informar em fontes aí menos vezes, né? Fontes confiáveis e menos vezes. Reserve alguns minutos do dia aí para recordar momentos felizes também. Se possível, anotar brevemente as coisas boas que acontecem e de vez em quando reler. Isso é uma atividade capciosa que acaba sendo bem interessante em muitos momentos. Porque quando a gente está imerso em um monte de notícia ruim, a gente esquece até o lado bom de algumas coisas, né? Claro, a gente está vivenciando, não gosto também dessa falácia, né? De não, vamos ver o lado bom. Não, não é essa a ideia, né? A gente está vivenciando um momento triste, um momento, enfim, difícil para todo mundo. Não é negar isso, né? Mas é também se conectar com pequenas doses no nosso dia de coisas interessantes. É isso, é a mensagem nesse sentido. E o efeito pode ser bastante terapêutico. Segurança. Então, a gente sabe que quando a gente aumenta a nossa segurança externa, então a gente está considerando tudo que está sendo prescrito de saúde, as regras de biossegurança, usar máscara, lavar mais as mãos, enfim, a gente está fazendo tudo certinho, internamente a gente também se sente seguro, né? Então, tentar, na medida do possível, tentar executar ao máximo essas regras, né? E o cumprimento disso vai trazer também uma sensação de proteção para a gente. Emocionalmente, a gente fica melhor também. Estou fazendo o que é possível, né? A gente sempre fala para a gente não se isolar, né? Principalmente, acho que isso mais também no início da pandemia, que ficou todo mundo, cada um na sua casa, então ninguém pode se ver, então ficou uma loucura, né? Agora acho que as pessoas já estão se acostumando com o novo normal, né? Que a gente está chamando agora. Mas uma ideia é a gente usar essa tecnologia a nosso favor também, né? Para se conectar com pessoas, para conversar com amigos, familiares, e tudo isso a gente sabe que ajuda bastante também. Então, procurar fazer parte de grupos, né? Então, se eu tenho um filho ou um parente com alguma doença rara, tem algum grupo que tem pessoas que estão passando por situações semelhantes que eu possa conversar, ou até grupos de amigos mesmo, grupos de família, enfim, pessoas que te fazem bem, né? Então, cultive amizades,
Manter uma vida social ativa é um meio eficaz para a gente lidar com preocupações, diminuir sintomas aí de depressão, ansiedade. A gente também gosta bastante do cultivo da esperança como uma ferramenta mesmo, né? Então, a gente entende que a esperança é uma característica positiva que ajuda no enfrentamento, juntamente aí com a felicidade, o otimismo, o bem-estar, a alegria, o amor, o perdão, entre outras. Mas a gente sabe, como eu comentei, não é um negar a realidade, né? Mas é cultivar aí alguma esperança. Se você tiver alguma fé, uma atividade religiosa ou espiritual, é interessante que se mantenha em momentos de crise, isso acaba ajudando bastante. Mas se não, também a ideia é a gente também se conectar com o estabelecimento de metas para o futuro, desenhar um caminho para atingir um objetivo significativo para a gente, ou buscar algum caminho alternativo frente a algum obstáculo que a gente esteja vivenciando, pode ser muito inspirador, né? Pode ser aquilo que vai conectar a gente com o acordar de manhã para fazer aquela coisa. Então, aquela coisa acontecer. Claro que a gente sabe que tem as limitações, né, atuais, porém, fazer esse exercício, aproveitar esse momento também para pensar que metas que eu posso, que vão me fazer sentido, talvez mais para frente, ou então o que eu posso fazer para lidar melhor aqui nesse momento, né? Seja relacionado, metas podem ser desde relacionadas a questões familiares ou também as questões financeiras, né? Que a gente sabe que não tá fácil para ninguém. Tem alguma coisa que eu possa fazer aqui de casa? Alguma coisa que eu possa melhorar minha renda ou não? Também, né? Então, ir pensando e ajustando aí a rota, sempre lembrando de cultivar alguma esperança. Conversar com alguém, às vezes, ajuda também nesse cultivo da esperança, né? Alguém que aquelas pessoas para frentex, né? Aquelas pessoas animadas, acaba ajudando também, né? É sempre bem importante a gente valorizar os nossos esforços. Eu sei que também não é uma coisa comum. A gente acaba, às vezes, até tendo um olhar mais mais compassivo, né? Uma compaixão mais com o outro do que conosco mesmo, né? Então, é importante a gente retomar esse reconhecimento, uma autocompaixão mesmo, né? Então, a gente tem feito um exercício maior esse ano, né? De identificar o que eu posso fazer, né? Então, que medidas de segurança eu preciso tomar, principalmente no início lá, o que é isso que está acontecendo? Como que eu vou lidar agora, né? Então, a gente tem aumentado os nossos esforços para dar conta, né? De um dia a dia. E a gente não costuma reconhecer, né? Você já reconheceu o quanto tem se esforçado esse ano? A gente já está quase em fim do ano, né? A gente tá fim de agosto. E olha quanto movimento diferente a gente fez, né? Quanto aprendizado a gente teve, tanto de saúde quanto de economia, o que fazer aqui na minha casa agora, que eu não posso mais sair, ou que está limitada essa saída, né? Então, é bem importante a gente olhar para isso e perceber que a gente está fazendo um monte de movimento a mais, né? E reconhecer isso. Reconhecer também o que a gente teve de bom, né? O olhar que a gente teve aí para as pessoas que estão no nosso convívio ou para algum familiar que esteja distante, enfim, uma ligação que a gente tenha feito, algo de bom que a gente tenha feito nesse período, reconhecer o quanto a gente também está empenhado, né, em ajudar as outras pessoas, que às vezes são coisas simples, né, que a gente talvez tenha feito e passa batido, né, e aí às vezes a gente não se conecta com isso. Então olha para isso, olha para os seus esforços, agradeça todos os dias por pelo menos 3 coisas. Isso também é um movimento que é bem interessante. A gente não costuma fazer, mas não aconteceu nada no dia de hoje, né? Não teve nada de bom para eu agradecer. Poxa vida, você respirou, você comeu, né? Você tomou um banho, você sentiu aquela água. Se conecta com as coisas mais simples, né? Acho que a gente começou a deixar as coisas tão complexas que a gente acabou se perdendo um pouco também dessa conexão mais simples, né? Então,
Poxa, eu olhei o meu filho fazer alguma coisa, a minha filha, eu conversei aqui com os meus familiares, tá todo mundo com saúde na medida do possível, sem a Covid, ou então tô com algum familiar com essa questão, mas eu tenho o apoio de algum familiar, de algum amigo. Então, o que teve de bom, né? Mas olha bem para as questões mais simples, porque às vezes a gente fala, não teve nada. Mas quando a gente olha para essas coisas mais simples, às vezes são as mais significativas que a gente deixa passar. E essa atitude da gente lembrar de pensar 3 coisas boas, né? É um exercício, claro, que a gente fala 3 coisas para a gente poder criar o hábito, né? Porque a gente não costuma olhar para isso, mas essa atitude, ela amplia a nossa capacidade até de desfrutar daquilo que a gente tem, né? A gente fica tão de olho no que a gente não tem que a gente acaba se perdendo aqui do que a gente já tem. E busque ajuda profissional se necessário. Então, o Conselho Federal de Psicologia, ele autorizou e vem orientando o atendimento online por meio de tecnologias, né, seja celular, seja computador. A gente tem feito no projeto Day Hunter da Casa Hunter os atendimentos às terças-feiras, a gente manteve. A gente faz um acolhimento psicológico das pessoas com doenças raras e seus familiares. Então, se vocês também identificarem essa demanda, vocês podem entrar em contato com a gente faz esse acolhimento. É um acolhimento, são 4 sessões, a gente procura identificar como tá, né, como eu direcionei aqui a minha apresentação. Como tá para você esse momento e como que você pode lidar melhor, que estratégias que para você funciona melhor. É mais nesse sentido esse acolhimento inicial, esse acolhimento psicológico. Mas também a gente verificando a necessidade, a gente também acaba encaminhando para profissionais da saúde para poder fazer uma psicoterapia tradicional ou para passar em um psiquiatra, se necessário, ou algum outro médico. A gente faz esse tipo de encaminhamento também, mediante a demanda. Então, procura ajuda se você se sentir muito angustiado ou mobilizado por pensamentos e sentimentos que aí te paralisam, que você está percebendo que não está legal, né, essa questão da saúde mental. Se você já realizava algum acompanhamento psicoterapêutico, busque prossegui-lo nesse momento, porque agora mais do que nunca a gente precisa ir seguir tentando pensar estratégias para a gente melhorar essa saúde mental, né? Senão a gente acaba adoecendo. E era isso. Queria passar a palavra então agora para a Larissa, que vai falar um pouquinho sobre as estratégias com relação à vivência com as crianças e adolescentes nesse momento. Que legal! Vou fazer um time aqui rapidinho para a gente ler o que tem aqui, meninas, para a gente ver o perfil das pessoas que estão nos assistindo. Eu estou super emocionada por estar aqui com vocês, né? E ouvindo tantas dicas bacanas que com certeza vai me ajudar. A Letícia falou do caderno da gratidão, e eu tenho meu caderno aqui, eu lembrei, falei, gente, preciso voltar para o meu caderno e escrever. E isso fez muita diferença para mim, então eu recomendo, gente. Olha, quem está aqui é o Dr. André Felipe, ele é de Petrópolis, Rio de Janeiro. Obrigada, Dr. Felipe, André Felipe, com mestrado em doenças raras, ele é neuropediatra. Que legal, gente, olha só, contato super bacana. Lenovo, Niterói, Rio de Janeiro, ela é psicóloga cursando especialização em saúde mental. Com certeza fará diferença na sua formação. Deixa eu ver quem mais aqui. A Cris Monteira, do Rio de Janeiro também, ela falou que está adorando a palestra e parabenizou vocês. A Letícia aí que fez a primeira parte, que legal. A Camila, está muito boa a palestra. E o Wellington deixou uma pergunta aqui: como lidar com as pessoas que, ao invés de esperança, menosprezam o que estamos passando? Ele diz que isso afeta muito ele emocionalmente. Letícia, o que você acha disso? Perfeito, Wellington. Eu acho que é muito pertinente a tua pergunta. Eu acho que outras pessoas devem estar passando por isso também, né? E tá todo mundo afetado, né? Tem gente que acaba passando essas dificuldades para as outras mesmo, né?
trazendo uma negatividade maior, como você comentou aqui, né? E às vezes acaba afetando a gente emocionalmente. Como lidar com isso? Eu gosto sempre de usar uma associação, vou chamar assim, que a gente ouve um monte de coisa no dia, né? E aí a gente tem algumas formas de lidar. Então a gente pode ser o estilo Teflon ou estilo esponja, né? Acho que eu gosto de fazer essa associação porque fica mais claro, né? Às vezes a gente tem uma atitude mais esponja do que as outras pessoas falam pra gente, né? A gente acaba absorvendo e a gente tem, enfim, convívio e escuta pessoas de todo jeito falar, né? E de todo tipo, e tudo que é informação. Então a gente tem que começar a ter uma postura e um olhar para uma postura mais teflon, que a gente fala, né? Então, ouvir e deixar o que não te serve, dá uma selecionada, né? Ouve e deixa o teflon, né? O teflon é aquela panela que quando a gente vai fritar alguma coisa, o negócio não gruda, né? Então a gente não acaba não absorvendo. Então é importante a gente selecionar desde o que a gente vai pôr na nossa rotina, nosso alimento que a gente vai colocar para dentro, a informação que a gente vai absorver, né, dessa forma esponja, e aquelas informações que a gente vai ter que ter uma postura mais teflon. Acho que eu daria essa dica, Geisa. Perfeito, Letícia. Muito obrigada. Elionete, parabéns pela palestra, amei. Ainda falta a Larissa. Elionete, não saia daí que nós temos muito mais ainda para aproveitar e aprender nessa manhã. Yara Neves, parabéns pela iniciativa. O Wellington agradeceu. Letícia, muito obrigada a todos que estão aqui. Já vi que eu conheço vários aqui. A Cecília falou que está excelente aí. Parabéns pela iniciativa. Maria Cecília, presidente da FAG, está com a gente também e temos muitas pessoas aqui nos acompanhando. Então vamos dar seguimento aqui. A Deolinda disse, muito boa palestra. Sou professora e é um momento muito difícil, pois temos realidades diferentes, muitas histórias e vivências bem distintas. A saúde mental é essencial nesse momento. Adorando. Ah, que legal, que lindo, que lindo, que lindo. Muito obrigada, Leolinda. Então, vamos aí continuar com Larissa, neuropsicóloga, Larissa Salustiano. Com você, Larissa. Obrigada, viu, Geisa? Eu acho que o que a Letícia falou para a gente faz muito sentido, principalmente quando a gente faz um recorte, um olhar para a nossa própria história, né? Ou seja, nós não temos aí um perfil, né, na nossa sociedade, nós não temos a questão desse processo de educação emocional. Então, por isso que muitas vezes fica muito difícil a gente entender, né, e discorrer um pouco mais, né, o quanto realmente não faz parte da nossa rotina. A gente está muito mais adaptada e o nosso dia a dia vai muito mais para essa questão do cognitivo, né, de quanto você consegue conquistar cognitivamente informações, e a gente deixa um pouco de lado essa questão, o quanto a emoção é importante, extremamente fundamental, até para você ter mais conquistas cognitivas, seja ela qual for, né? Então, como a Lê falou muito bem, é um treino, né? É um treino que demanda aí, assim como nós temos treinos motores para aprender a andar de bicicleta, não foi de uma hora para outra. Então, para a gente também entender um pouquinho sobre os nossos aspectos emocionais, né? Conseguir clarear e pensar em como fazer frente a situações adversas, situações de crise, é um treino constante, né? Então, isso a gente também está vendo muito no dia a dia das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Estou compartilhando aqui. Estão visualizando? Sim? Sim, Larissa. Ah, legal. Obrigada. Então, como eu falei para vocês, nós estamos agora enfrentando, gente, 5 meses, né? São já aí 5 meses de uma total mudança na nossa rotina. Nós, como adultos, estamos sentindo fortemente essas mudanças,
e as nossas crianças e adolescentes também. Se nós, como adultos, né, falando um pouquinho dessa questão, dessa cultura que nós não fomos educados para entender e conseguir falar de aspectos emocionais, né, e nós somos adultos, temos essa maturidade para conseguir, talvez, explicar melhor o que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo, com as nossas crianças vai ser um pouco diferente. Mas elas também vão sentir o impacto dessas mudanças e vão reverberar aí em mudanças emocionais, em mudanças de comportamento. Então, a importância do nosso olhar atento para essas mudanças, né? Ou seja, nós vamos ver isso também acontecendo com os nossos adolescentes e com as nossas crianças, seja ela de qual idade for, né? Então, eu começo com uma enquete inicial, né? Bianca, se você puder soltar a minha primeira enquete, por favor. Então, pensando nesse panorama, né, de mudanças na nossa rotina, você como pai, eu sei que tem muitos pais e mães aqui, né? Como pai e mãe, como é que, assim, quais as mudanças que você está percebendo no comportamento do seu filho, né, durante esse momento atual que estamos vivendo? Quais são essas mudanças? Seriam comportamentos de mais ansiedade, emoções mais ansiosas, observando tristeza, existe essa observação de tristeza por parte do seu filho, né? Uma irritabilidade maior, né? Uma mudança nesse padrão de comportamento, alteração do sono, né? Alteração desse padrão alimentar, ou seja, quais são as mudanças que você, como pai ou mãe, observa do dia a dia do seu filho? Temos aqui a ansiedade, né, muito próxima até o que nós observamos conosco também, né, que vocês observaram na primeira enquete. Seguido aí, subindo bastante a irritabilidade. Olha só, um comportamento mais irritado, né? Ótimo. Então, em primeiro lugar, irritabilidade. Segundo lugar, a ansiedade, alterações de alimentação e tristeza, né? Ou seja, eu acho que é super importante observarmos que esses comportamentos, essas mudanças existem com as nossas crianças, né? Mas as crianças, elas agem diferentes, né, de nós adultos, porque elas estão ainda em fase de maturação, ou seja, todo aquele repertório emocional está ainda criando, né? Está conquistando esse repertório emocional para conseguir realmente esclarecer o que está, né? Então, às vezes, acordando mais à noite, né? Relatando, às vezes querendo dormir com os pais, né? Muitas vezes, eu tô com medo, posso dormir aí com você? O choro, a dificuldade, às vezes, de entrar no processo de sono. Então, essas mudanças a gente também pode observar durante esses momentos mais de atípicos que nós estamos vivendo, né? Dificuldades de concentração. Então, as crianças com idade escolar, né? Essa dificuldade de conseguir concentrar, conseguir terminar uma atividade, né? Para passar para uma outra. Então, não tem que estar sempre muito próximo. Uma irritabilidade aumentada também, né? Estão mais irritados. Muitas vezes, uma irritabilidade e, às vezes, uma apatia, muita monotonia, ficar muito mais desanimado, quer ficar mais deitado, né? Não está tão mais ativo quanto em outros momentos, né? Muitas vezes, relatar a solidão, saudade dos amigos, não tem ninguém para brincar, saudade da escola, ou seja, falando ou até mostrando, né, de essa questão desse sentimento da solidão. E inquietação, ficar mais agitado, né, pulando de uma atividade para outra e tudo mais. Então, esses comportamentos são comportamentos que nós conseguimos observar no dia a dia das crianças, né, frente a essas mudanças atípicas, né, da sua rotina. Certo? Então, é importante ficarmos extremamente atentos, né? Com um olho, um olho mais aguçado nessa mudança de comportamento. Ou seja, poxa, existe alguma coisa diferente, né? Esse menino não para, né? Ou esse menino não quer fazer mais nada,
né? O que está acontecendo? Então, ficar atento a essas mudanças, que possivelmente, dependendo aí da idade cronológica e do grau de compreensão da criança, ela não vai conseguir relatar, né, com clareza o que realmente está acontecendo com ela. Lembrando que elas estão em processo de maturação, né? Então, é preciso que nós, como adultos, tenhamos esse olhar mais atento frente a essas mudanças de comportamento. Existe algo um pouco estranho, não quer sair da cama, como a Letícia bem disse, mudou o padrão de sono, passa a noite acordado, adolescente muitas vezes jogando online, não sei, e dorme o dia todo. Existe alguma coisa que está fora aí do que era o dia a dia, né, dessa criança ou desse adolescente. Então é importante que nós estejamos aí disponíveis, né, para perceber aquilo que está acontecendo e validar aquilo com ela. Poxa, eu estou percebendo que você está triste, você está falando, você está com medo. Do que é o seu medo? O que está acontecendo? Do que você tem medo? E ajudar com que a criança aí, muitas vezes verbalmente, se for muito pequena, pode ser por meio de atividades lúdicas, consiga aí esclarecer, né, e falar sobre quais as dificuldades que ela está enfrentando naquela situação ali, né? Então, isso é extremamente importante, né? E as nossas crianças, com as nossas crianças raras, né? Com uma doença rara. Então, frente a essas mudanças tão grandes na nossa rotina, né? Nós vamos ver aí, muitas vezes, uma mudança também muito importante no comportamento. Então, muitas das nossas crianças com uma doença rara têm uma necessidade de deslocamento, seja para fazer infusão, para fazer os acompanhamentos médicos. Consequentemente a isso, nós vamos ter aí uma atitude mais rigorosa, muitas vezes, para essas saídas, né? Ficar o tempo inteiro colocando a máscara, organizando para a criança, não fique colocando a mão na máscara, ao excesso de higienização necessário para esses deslocamentos, ou seja, tudo isso pode ser para a criança, esse novo normal, né? Muitas vezes pode ser entendido como sendo algo muito desconfortável, né, para o dia a dia. Muitas das síndromes raras, elas podem cursar com transtornos do neurodesenvolvimento que nós falamos, né? Ou seja, a criança pode estar dentro do transtorno do espectro do autismo, né? Ou ter aí um perfil cognitivo, que nós falamos dentro da faixa de deficiência intelectual, o que de uma certa forma gera um desafio maior para você, como pai, como mãe, em conduzir, né, o dia a dia dessa criança, né? Muitas vezes, essa questão da higienização e até o uso da máscara pode ser um desafio gigante, né? A criança pode se sentir extremamente desconfortável, né? Pode ser mais resistente a esses aspectos. A gente pode ver aí crianças que possam estar enfrentando grandes dificuldades dessa mudança da rotina, né? O que tínhamos então era muitas vezes uma rotina extremamente já organizada de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfim, com o psicólogo, e com essa, principalmente no comecinho agora, começando a retornar gradativamente, muitas das crianças ficaram totalmente sem intervenção nenhuma, né? Muitos dos nossos meninos ficaram sem intervenção nenhuma durante um tempo muito grande. E isso pode gerar para alguns desconforto, né? Ou para outros não. Muitas vezes ficar em casa, ou esse momento de não se deslocar, pode ser extremamente também confortável, né? O que a gente pode observar muitas vezes do dia a dia, muitas vezes esse retorno de comportamentos que até então a gente fala que foram remitidos, alguns comportamentos que com as terapias foram melhorando e com esse tempo de parada, opa, isso não acontecia, retomou essa questão, isso não chegava, voltou, né? A primeira coisa é se manter calmo, né? Entender que tudo a gente consegue sim trabalhar frente a essas dificuldades, né? Mas a calma é muito importante, não se cobrar tanto no sentido, poxa, mas voltou a ter estereotipia, né? Que são aqueles flappings muitas vezes, ou aqueles comportamentos muito característicos do transtorno do espectro do autismo para quem está dentro do espectro, né? Voltou a ter e agora?
primeira coisa é manter a calma nesse sentido, manter o contato, se possível, sempre com os profissionais de apoio, né? Pedindo orientações, né? Com os profissionais médicos, seja numa questão de uma alteração importante do comportamento, é importante pela telemedicina, né? Se for o caso, se tiver essa oportunidade de ir nos serviços e, né? De sempre relatar isso, né? Porque por mais que continuou as terapias, a questão da escola ainda não voltou, né? Ou seja, a criança pode também estar sentindo essa alteração, né? Ou seja, a falta dos colegas, né? É do professor, ou seja, relatar sempre, anotar muitas vezes quantas vezes está acontecendo na semana, né? Quantas vezes eu percebo essas mudanças de comportamento, o que eu tenho feito frente a isso também, né? O que aconteceu antes desse comportamento e o que aconteceu posteriormente, como é que eu agi, como é que foi minha atuação frente a esse comportamento do meu filho, seja ele qual for, né? Então, a primeira coisa é mantermos, sim, mais tranquilos, calma, e com essa respiração calma, vamos então o que fazer mediante a essas novas situações, certo? E sempre ajudar, né, as crianças a encontrarem formas mais positivas de expressar aquilo que ela está sentindo, seja por meio de desenhos, né, atividades de pintura, verbalmente, se possível, ou seja, sempre estimular que ela encontre um canal para falar o que está acontecendo. Houve uma mudança de comportamento muito grande, está muito irritado, está lá no cantinho, não quer brincar, jogou, quebrou. Vamos respirar, chegar num tempo necessário, o que está acontecendo, o que você está sentindo, me conta um pouquinho, me parece que você está bravo, que você está com raiva, por que você está com raiva? E a gente aí vai ajudando a criança, né, a conseguir construir essa linha de o que talvez está acontecendo. Pô, eu estou com raiva porque eu não quero mais brincar sozinho, é porque eu estou com saudade dos meus colegas. Então a gente vai aí validando esses sentimentos das crianças e encontrando maneiras mais positivas dela expressar. Então, vamos fazer uma cartinha para os nossos amigos da escola? Vamos fazer um desenho para a professora? Vamos fazer aí uma pintura para o fisioterapeuta? Vamos fazer uma selfie mostrando você na sua atividade? Ou seja, como é que eu vou conseguir que ela ali expresse de forma positiva aquele sentimento que está acontecendo no seu dia a dia. Então, por meio dessas estratégias, a gente consegue lidar melhor com essas situações, tá? Uma outra forma é conversar com as crianças sobre a pandemia, né? Então, ou seja, uma outra estratégia é conversar, explicar o que está acontecendo. Já fazem 5 meses, mas ainda é muito confuso, dependendo da idade dessa criança e do grau de compreensão. Ainda é muito confuso, ainda não faz tanto sentido. Mas por quê? Né? Por que o vírus não vai embora? Que horas que ele vai embora? Então, vai surgir essas dúvidas. Então, conversar sobre é muito importante, mas uma conversa franca, né? Alinhando aí o quanto ela consegue realmente compreender, né? E a idade dela, que linguagem que eu posso usar para que o meu filho consiga entender o que está acontecendo. Isso pode ajudar muito. Quando a gente tem essas conversas francas, a gente consegue esclarecer melhor, orientar sobre aspectos, olha, a gente vai no médico, as pessoas vão estar assim, nós não podemos colocar a mão por isso, por isso, por isso, ou seja, você consegue esclarecer e deixar tudo mais claro para a criança, você diminui muito questões relativas à ansiedade, comportamentos inadequados que não estavam esperados, né? A criança já sabe o que vai acontecer, né? Você diminui o estresse, você já está antecipando para ela. Ficaremos tanto tempo, voltaremos com o carro, ou voltaremos com o Uber, seja lá qual for. Mas você deixa bem claro para a criança tudo o que está acontecendo de uma forma franca, para que ela entenda e diminua esses sentimentos, né? Esses comportamentos mais ansiosos. Isso ajuda bastante, né? Então, manter essa conversa clara e utilizar, lógico, recursos lúdicos dependendo da idade, né? Então, nós temos aí na internet, disponíveis gratuitamente,
diversos recursos, né? Que são livrinhos, com historinhas, que vão ali conversar com as crianças, contando sobre o que seria, o que está acontecendo, né? Na realidade, o que é. E ouvir também o que ela fala. É importante muito nós ouvirmos qual é essa fantasia que a criança tem frente àquela situação. Isso ajuda também. Ajuda a entender um pouquinho que sentimento, né? Que emoção que estamos vivenciando ali com aquela criança, né? E entender aquele comportamento que ela apresenta também, né? Isso no dia a dia nosso com os nossos filhos. Sentar junto, contar histórias, entender, explicar. E o que você entende sobre isso, né? O que você entendeu disso que a mamãe te falou? O que você entendeu disso que o papai te falou? Né? E deixar que ela reconte do jeitinho dela, né? Ali no nível que ela consiga. E aí você valida isso. Isso mesmo. Deixar que ela expresse, às vezes, as suas fantasias. E você ali, de uma forma muito honesta, explicando, né, o que realmente está acontecendo. Porque é uma realidade que ainda nós não temos uma dimensão quando isso realmente vai terminar e quando mudaremos esse padrão nosso. Muitos desses comportamentos, dessas atitudes, vão permanecer, né? Muitos trabalhos, formas de trabalho vão ficar remotas, ou seja, muitas pais e mães vão ficar mais tempo em casa, por uma questão da própria empresa ver quanto isso é mais rentável, ou seja, o papai e a mamãe não está saindo tanto, mudou isso também, né, do dia a dia. As atividades lá com o meu terapeuta na frente da tela, ou seja, é importante a gente fazer essa conversa muito honesta, muito franca com as crianças, tá? E aí entramos na nossa enquete número 4. Bianca, você pode colocar pra gente? Então, frente a todos esses comportamentos, né, essas emoções, esses comportamentos observados que você faz no dia a dia do seu filho, quais são as estratégias que você, pai, mãe, enfim, até terapeuta, né, que não sei se você tem profissionais aqui, utilizam nessa situação? Então, você conversa com alguém, você busca alguém, alguma informação externa, né? Você conversa com o seu filho, com sua filha, você dialoga, você usa estratégias lúdicas, brinca. O que você faz frente a isso? Você utiliza estratégias como computador, está muito irritado, quer ficar um pouquinho no tablet, celular, né? Quais são as estratégias que você está utilizando frente a essas mudanças de comportamento que você observa agora, atualmente, durante esses nossos 5 meses pandêmicos? Bom, aqui, nossa, que bom saber disso. 80% aqui, as pessoas responderam que conversam com o filho, né? Seguidos aí, empatados de conversar com alguém utilizando recursos de tela, tá? E 20% com brincadeiras. Exatamente isso, mantivemos isso. Ok. Então, vou falar um pouquinho sobre essas estratégias, então. Então, agora a gente entendeu um pouco esse olhar, tanto da necessidade de olharmos, né, como a Letícia bem disse, de olhar para si, para conseguir realmente fazer esse filtro, o que eu estou sentindo, o que eu quero para mim, né? E a gente vai fazer esse olhar de olhar para os nossos pequenos, né, sejam pequenos, médios ou grandes, nossos adolescentes também, entender o que está acontecendo, né? E frente a esse espaço criado de comunicação, que estratégia que eu posso fazer agora para ajudá-lo, né? No seu dia a dia e também para mim, como pai, como mãe, no meu dia a dia. Afinal de contas, mudou a minha rotina familiar, né? Toda o meu dia a dia em casa mudou, né? Hoje nós temos mais tempo, mais pessoas em casa. Consequentemente, nós temos as atividades domésticas dobraram, né? Antes não, muitas vezes passava o dia fora, almoçava na escola, almoçava no trabalho. Hoje você tem uma rotina mais intensificada de atividades do dia a dia, né? Então, frente a essas estratégias, uma delas é dentro desse aspecto de rotina familiar mesmo. Então, tentar manter a rotina, né? Ou seja, planejar o dia e manter o mais próximo possível dessa rotina habitual, né, que vocês tinham até então. Seja isso,
como eu falei anteriormente, isso reduz muito estresse, reduz muito sentimentos de ansiedade. Então, você manter a consistência dessa rotina, então, palavras que eu vou talvez falar de formas repetidamente, né? Rotina e consistência, né? Isso ajuda muito para a criança, ajuda muito não só para a criança, para todos nós no nosso dia a dia, afinal, estamos em casa, né? Então, manter os horários do almoço, né? Das refeições, das atividades, daquilo que foi programado, que era um hábito, isso manter, isso ajuda muito, né? O que muitas vezes aconteceu é que às vezes a gente foi tocando, de repente almoça em horários alterados, toma um café muito mais tarde do que estava acostumado. Então, isso é muito importante. Manter o horário do levantar, o horário de tomar o café, aquilo que a Letícia falou, tirar o pijama das crianças, né? Colocar ali uma roupa para atividade mesmo, isso ajuda a que nós aí diminuímos esses fatores estressantes desse momento mais atípico de nossa vida. Então, manter os horários, manter a rotina de horários, isso é muito importante. As tarefas, como eu falei para vocês, elas aumentaram, né? Então, o número de roupa, as refeições. Então, dividir essas tarefas é muito importante também, para que ninguém da família fique sobrecarregado. Já fazem 5 meses, precisa, né, já organizar isso para que realmente vai chegar um momento onde ninguém vai mais aguentar ficar só unicamente fazendo as atividades. Então, dividir e colocar os pequenos para ajudar, né? Poxa, Larissa, mas é difícil. Sim, não é fácil, porque não é um hábito, né? Muitas vezes a criança tem um tempo diferenciado e a gente está com uma certa pressa e vai lá, não, deixa que eu faço. Primeira coisa, respira e calma. Para aprender, é preciso fazer. Não vai ter outra forma, né? Eu sempre gosto de pensar, você arruma ou faz alguma atividade igual a sua mãe fazia? Muitas vezes não. Você tem algumas estratégias que você foi melhorando ou foi utilizando o teu recurso sozinho. Então, para que a criança consiga criar também essas possibilidades, é preciso deixar esse espaço. Não vai ficar da forma, mas tudo bem. Isso é importante, né? É importante para ela ter esse senso de pertencimento. Ela também faz parte, que ela também é responsável pelas atividades da vivência do dia a dia na casa. Seja ele qual for a atividade que ela vai ficar responsável. Levar o lixo, não tem problema. Deixe isso muito bem claro. Programe um quadro de atividade de todos os membros e tenha o nome de todo mundo lá. Isso é importante, principalmente quando a gente fala para as nossas crianças que têm uma maior dificuldade em aspectos cognitivos, né? Isso são atividades reforçadoras de autonomia para ela. Então, devagarinho, a gente começa com pequenas atividades, vai aumentando conforme vamos sentindo que ela vai realmente respondendo a essas atividades, né? E reforçando sempre. A cada atividade sendo reforçada essa possibilidade, o quanto ela conseguiu, o quanto faz sentido. Olha o quanto ficou organizado porque ela estava lá e porque foi ela que fez. Né? Isso também você vai aí estimulando emoções positivas, né, de pertencimento, de estima, ou seja, para o dia a dia das crianças. Né? Claro, em frente a tudo isso, a gente não pode esquecer dos momentos de descanso, né? Porque muitas vezes a gente entra num looping de atividades, de tarefas, e atividade disso, atividade daquilo, agora tem que ir para tal lugar. Mas é importante para a nossa saúde mental e para a saúde mental das nossas crianças o momento do ócio, do descanso. É necessário isso, ter aquele momento onde ela vai estar ali, fazendo aquilo que ela gosta, seja brincando, seja lendo, seja olhando, né, para a natureza, seja qualquer for. Mas é importante para todos nós esse momento de descanso. Então, a gente precisa sempre pensar e não também pesar muito a mão em excesso de atividades, em excesso de planejamento, em excesso de intervenção para os pequenos, porque senão a gente vai ter um efeito ao contrário daquilo que nós estamos programando, né? Vai ter uma fadiga mental muito grande,
por um excesso de estimulação. Então, a gente sempre precisa aí ponderar, né? O que eu posso fazer? Muitas vezes eu não consegui fazer o programa X hoje, mas eu estou em casa e resolvemos fazer uma macarronada, um macarrão, né? E por que não colocar para colaborar a minha criança nessa atividade? O que ela pode fazer para colaborar, né? Lavar o tomate? Né? Olha o quanto é importante lavar o tomate. Sem um tomate lavado, né? Não sei. O que ela pode ali fazer de atividade juntos, né? Vamos ao armário comigo, com a mamãe, vamos olhar, ó, uma listinha, nós temos uma listinha aqui da macarronada. Vamos ver se a gente tem tudo, precisa de macarrão. Temos macarrão? Temos. Cadê o macarrão? Tá ali. Ah, tá ali, muito bem, macarrão. Aí, lógico, você vai aumentando o grau de dificuldade do seu dia a dia, né, conforme você vai entendendo que a criança consiga responder, né? E aí, juntos, sentarem juntos, utilizando aquilo que a Letícia falou muito bem, de apreciar aquela comida. Sentar junto é muito importante. A criança aprende com o modelo, né, de comportamento do outro. Ou seja, se eu estou junto comendo, né, eu como, faço uma brincadeira, é um momento de conversar, né? A gente fala sentar junto, mas sem nada de aparelhos, ou seja, sem televisão, sem outras informações externas. É você fazendo aquela atividade, né? De brincadeira lúdica ali, de comer, e todos no sentido, todos eram parte daquela refeição, por exemplo, né? Uma coisa muito simples, que você vai estimular cognitivamente milhares de informações do seu filho e vai também potencializar aspectos emocionais infinitos também, né? Então, a gente não precisa de nada muito elaborado, não, de algo muito rebuscado, de modelos, não. O dia a dia nos dá muito recurso para trabalhar com os nossos pequenos, tá? Uma outra questão é, as nossas crianças e os nossos adolescentes precisam se movimentar, né? Atividades corporais, eles são muito corporais nessa fase da vida. Então, intercalar ali momentos onde ela vai poder expressar corporalmente, né? E dispersar essa energia, né? Como a Letícia falou, dançar em casa, não precisa de espaço, a gente não precisa fazer um circuito, não é bem isso. É dançar ali no seu cantinho, na sua sala, coloca uma música que vocês gostam, dancem os dois, você está se movimentando, você está movimentando o seu filho, né? Brincar de atividades ali, de jogar uma bola para um para outro, fazerem uma bola de papel e depois brincar com a bola, né? Ou seja, tem todo um aspecto de construção por trás daquele objeto também, que já é uma atividade. Cantar, né? Seja ele qual for com a música, coloca para cantar, brincar de dublagem, né? Milhares de possibilidades que você pode aí fazer com que esse corpo se movimente. E isso é muito importante. Intercalar esses aspectos de movimento, precisamos fazer essas crianças, né, saírem dessa parte muito mais monótona, mas intercalar com momentos de atividades de lazer como um todo, brincar, se tiver um espaço de brincadeira num cantinho, brincar com lama, né, de se expressar nesse sentido, se expressar na tinta, mas eu não tenho espaço, eu moro num apartamento não tem esse espaço externo, pode ser no banheiro, coloca no banheiro lá, uma bacia, não precisa nada muito, uma bacia com água, farinha de amido de milho, vai mudar a textura, vamos brincar aqui, depois joga uma água e lava, a própria tinta mesmo, né? Faz o teste antes para ver se não tem nenhuma reação alérgica, né? Ou compra uma tinta já bem específica, ou até mesmo de alimentos, né? De brincar, algo muito simples. Todo mundo, a grande maioria, compra beterraba, e a beterraba tem uma tinta natural, né? Brincar de fazer, ele corta os pedaços da beterraba e faz todo um desenho no box, lá no azulejo do banheiro, depois joga uma água, lava todo mundo, ou seja, não precisa de espaço para que a gente consiga se movimentar. A gente pode utilizar recursos do nosso dia a dia, da nossa casa,
né, para favorecer esses momentos com os nossos pequenos, né? E brincar junto. Isso é muito importante para as crianças. Brincar junto. Poxa, todo momento brincar junto? Não, existem momentos que a criança precisa brincar. É importante ela estar ali, né? Mas brincar junto no sentido dele entender. E você também entrar nesse momento de brincar. Às vezes a gente recorda de brincadeiras lá, né, da nossa infância. Poxa, eu fazia assim, eu fazia assado, né? E aí compor também isso e falar para a criança, independente da idade cronológica e até do grau de compreensão, falar, contar. Mamãe fazia isso, mamãe também fez isso, mamãe brincava assim. Isso é importante também para essa construção histórica da criança, para ela entender todos esses significados desses processos. Isso faz muita diferença. Então, a gente não precisa de nada muito rebuscado, não. A gente pode, no nosso dia a dia, estar junto, alimentando aí essa relação, alimentando esses canais de comunicação com os nossos pequenos. E com os adolescentes a mesma coisa, né? Ou seja, dar esse espaço para entender o que ele gosta, do que se interessa, né? Buscando aí informações e recursos, né? Nós tivemos nosso momento da adolescência também, né? E buscando esses espaços mais saudáveis de comunicação com os nossos, tá? Uma outra estratégia muito importante para o nosso dia a dia é manter o contato com as nossas redes de apoio, né? Como pai, como mãe, nós vivemos momentos onde o estresse fica muito grande, né? Porque hoje nós estamos vivendo papéis diferentes. Hoje, além do seu papel de pai e mãe, hoje, alguns, né, fazem o papel de terapeuta, porque a criança ficou sem intervenção, às vezes, ou coterapeuta, porque está fazendo via a telemedicina, né? Então precisa dar o apoio, o suporte. O terapeuta fala lá, eu ajudo aqui. Apoio pedagógico, então a atividade da escola. A escola manda aquelas atividades todas, eu preciso sentar junto para ajudar, né? Muitas vezes mediar com o meu filho aí, essa interação dele frente às atividades. Então, é super importante que você estreite e mantenha as redes de suporte, de apoio. Conversar com o profissional que está trabalhando com o seu filho ou que parou por esse espaço de tempo, mas conversar, manter isso, registrar isso que está acontecendo, que você observa, as suas preocupações frente ao desenvolvimento dele. Isso é muito importante, né? Conversar com o seu médico, né? Ter essa relação franca de desenvolvimento, o que você está vendo, como é que você tá, quais são as suas dificuldades, né, frente a toda essa situação, isso ajuda bastante. Conversar com os profissionais e conversar com grupos, né, como a Letícia bem disse, esse é o diferencial, né? Ou seja, a gente vai ouvir ali estratégias que possam ser efetivas para o meu dia a dia, né? E aí eu vou filtrar, ou seja, o que realmente faz sentido para mim e para o meu filho, nessa nossa relação, né? Ou, muito mais do que isso, eu vou compartilhar aquilo que eu estou vivendo que faz muito sentido para a minha vida, né? O quanto melhorou a relação, né, com o meu filho, o quanto eu vejo de evolução, de desenvolvimento do meu filho nessa atividade simples que eu fiz ou nessa forma que eu estou utilizando para o meu dia a dia, né? Então, manter esse contato com as redes de apoio é muito importante, não só para você, mas também para favorecer aí os outros colegas e os outros pais que estão vivendo situações muito semelhantes, né? Estamos hoje vivendo momentos muito semelhantes de vida. E aí nós temos a questão do uso das telas, né? O que nós sentimos hoje é que este momento, né, de isolamento, distanciamento que muitos nós estamos enfrentando, o recurso das telas, sejam TV, computador, celular, eles foram muito efetivos, né? Porque eles diminuíram distância, ou seja, eu consigo aí manter contato com pessoas à distância, eu consigo fazer a intervenção com o meu filho, ele está conseguindo receber as intervenções, ou falar com o médico, ou seja, ela ajudou muito, né? Está sendo um grande aliado aí aos nossos laços sociais, né? As relações como um todo.
Só que a gente precisa manter um cuidado também com o uso das telas para as nossas crianças, né? Nós temos aí orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que saiu as novas orientações com relação ao uso. Eu trouxe um pouquinho aqui para vocês, né, para a gente ter assim essa dimensão sobre esse cuidado também. Esse uso excessivo das telas também pode ser muito prejudicial para os nossos pequenos, tá? Ou os nossos adolescentes. Então, segundo aí a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, então evitar a exposição, tá, passiva de telas. Quando a gente fala telas, a gente embute tudo, tá? Televisão, computador, smartphone, tablet, né? Menores de 2 anos, tá? Então, isso é uma recomendação. Outra coisa é limitar o tempo do uso ao máximo de 1h30, sempre com supervisão para crianças entre 2 e 5 anos, tá? Limitar o tempo de telas ao máximo de 1 ou 2 horas por dia, sempre com supervisão para crianças entre 6 e 10 anos de idade. Limitar o tempo de telas e jogos de videogame a 2 ou 3 horas por dia, sempre com supervisão. Nunca virar à noite jogando para adolescentes, no caso para adolescentes de 11 a 18 anos, né? São orientações, né? Para todas as outras idades, nada de telas durante as refeições, né? E desconectar 1 a 2 horas antes de dormir. Então, vai muito frente àquilo que a Letícia falou, sobre questões de higiene do sono e questões sobre o quanto nós estamos trabalhando nossos padrões alimentares, tá? Então, tela realmente com a alimentação não é bom, é um uso muito ruim. Oferecer como alternativas, então sempre oferecer alternativas, atividades esportivas, exercícios ao ar livre, quando é possível, né? Sempre com supervisão, criar regras saudáveis para o uso de equipamentos digitais, além de regras de segurança, né? Outra coisa que é super importante, as regras de segurança, então senhas, colocar filtros nos aparelhos eletrônicos, né? E sempre incluindo ali momentos de desconectar tudo, né? Desconectar tudo é um momento único que você vai estar ali, único exclusivamente com o seu filho. Isso vale tanto para os pequenos, né? Dessa desconectar, e desconectar todos nós também. Desligarmos o celular, porque não, a gente fica naquela dependência, né? De entender, opa, vibrou, o que será, né? Então, ter esse momento, tira esse momento do seu dia para você desconectar total e estar ali inteiro naquela relação, seja ela qual for, né? 1 hora, meia hora, não sei, você vai definir o que faz sentido para a sua família, né? Outra coisa, encontros com desconhecidos, né, devem ser evitados, tomar cuidado com relação com quem, né, o seu filho está conversando online, esses jogos online também, principalmente nesses riscos que nós temos sobre as imagens, né, transmitidas pelos vídeos, pela webcam, né, e com relação aos conteúdos, tomar cuidado e sempre vigiar sobre a questão de conteúdos com teor de violência, abuso, exploração sexual, pornografia, ou seja, precisamos ter um senso também de responsabilidade, agora até mais aumentada, porque nesse momento muitos dos adolescentes estão mais tempo na internet, né? Então é importante termos um pouco esse olhar, porque a questão, né, de cybercriminosos aí, isso é uma realidade, infelizmente, vivida, tá? Então, isso foi algumas orientações. Aí cabe você a ver o que realmente dentro da sua rotina, claro, faz sentido tomar como para si, certo? Essas recomendações não se aplicam, né? Quando a gente fala de crianças que usam a tecnologia para comunicação, né? Seja ela alternativa ou aumentativa. Então, é um recurso necessário para o uso da comunicação nas nossas crianças não verbais, tá? Uma outra estratégia também, como a Letícia falou, é sobre o cultivo das emoções de esperança, né? Fazemos isso também para os nossos pequenos, né? Então, tanto cultivar como também encorajá-los a essas emoções positivas, como emoções de esperança, principalmente nessa situação que estamos vivendo,
onde, de uma certa forma, nós somos mais imersos a emoções mais desagradáveis, né? Como a questão da desesperança, do medo, da raiva. Os pequenos acabam ficando mais expostos a essa situação, por não estar dentro da rotina, pela saudade dos colegas. Então, cultivar também emoções positivas, né? De alegria, de amor, né? De gratidão, de esperança, também é super importante, né? Para você, para todos nós, e para os pequenos também. Então, como é que a gente pode fazer isso para as nossas crianças? Primeiro, a gente pode conversar com eles, falar o que é esperança para você. Você sabe o que é esperança, né? E muitas vezes ele pode relatar verbalmente, ou pode fazer um desenho do que para ele é esperança, né? Do que ele desenha, do que ele expressa sobre essa emoção, né? E encorajar no sentido de talvez ajudá-lo a pensar em objetivos e metas, né? Isso é muito importante para os nossos adolescentes também, né? Muito mais. Ou seja, que objetivo que você tem, o que você pensa? Vamos juntos aqui pensar algo que possa ser interessante para a família, ou algo especial para ele, você também estimulá-lo a isso, encorajar que ele crie esses aspectos. Não sei, por exemplo, o objetivo do meu filho adolescente é passar no vestibular, não sei, ou fazer uma viagem, encontrar com os amigos, enfim, e trabalhar com ele no sentido, tá, então se esse é o seu objetivo, quais são os caminhos para você conquistar, né? Ajudá-lo muitas vezes a preencher isso também para a gente, é um exercício muito nosso disso, que a gente pode ajudá-los a este caminho, dando essas sugestões, tá? E ele vai ali escrevendo, discorrendo, da forma que ele consiga, né? E sempre encorajando isso, né? Frente a situações desafiadoras ou frente a obstáculos, como é que ele vai, de uma certa forma, manter aquele caminho ou manter aquele objetivo que ele colocou como meta. É importante a gente usar a flexibilidade de mudar a estratégia. Às vezes, por esse caminho, não daria tão certo. Quem sabe se a gente conversar com fulano que tem mais conhecimento ou que já fez isso? Não sei. E com os pequenos também é a mesma coisa, né? De a gente pensar ali dentro do que é para ele esperança, como é que a gente pode pensar em objetivos, né? Do dia a dia, o que ele gostaria muito, né? O que ele teria muito como desejo, né? E aí reforçando muito isso, encorajando muito a esses objetivos e essas metas do seu dia a dia, certo? E principalmente encorajar, né? E reforçar todas as conquistas. Então, todas as conquistas, sejam elas de que tamanho for, elas devem ser comemoradas. Qualquer conquista. Porque ela é uma conquista do seu filho, ela é uma conquista muito sua, então deve ser comemorada. A gente precisa repensar nesses pequenos caminhos que fazem toda a diferença, né? São nessas pequenas conquistas que a gente vai aí indo até um objetivo principal, seja ele qual for o seu, da sua família, de conquistas, de metas a serem alcançadas. Mas todas devem ser muito comemoradas. Ele conseguiu usar o banheiro sozinho. Uau, vamos comemorar! Não interessa. Mas ainda não saiu 100% da fralda. Não tem problema, ele conseguiu. E é isso que a gente precisa focar e reforçar isso. Poxa, você conseguiu, que legal, olha que bom, né? Ele conseguiu ficar um tempo maior na atividade da escola. Fez a atividade até o final. Que bom, ele fez a atividade até o final. Então, essas pequenas conquistas devem ser, sim, comemoradas, devem ser muito encorajadas, muito reforçadas. Elas são conquistas de todos nós, de vocês como pais, dos filhos, de toda a família, certo? Então, isso eu acho que acaba sendo muito importante. Eu falo, como sempre, uma famosa cerejinha do bolo, certo? Então é isso, meus queridos. Agora as nossas referências para vocês e os nossos contatos. Estamos abertos agora às dúvidas. Olha, que bacana.
Parabéns, Larissa e Letícia, que prepararam esse conteúdo humanizado e raro para pessoas com doenças raras, né? Eu falo pessoas raras, cuidadores, profissionais ou cuidadores familiares também, que precisam ouvir, né? E muitas vezes ouvir o óbvio, né? Essa é a verdade do momento. A gente precisa respirar melhor e entender que nós temos dentro de nós estratégias importantes e não precisam de muitos recursos, como a Larissa e a Letícia colocaram. Vocês podem adaptar o ambiente de vocês para cuidar desde a criança e adolescentes, são futuros do nosso país aí que vão vivenciar o futuro, lembrando desse momento de uma forma mais confiante, né, que eles podem passar outras situações também e resgatar aí essas estratégias para viverem melhor outras situações difíceis. Muito obrigada, parabéns. E nesse momento eu vou aqui aos comentários, ao chat. A Maria Cecília colocou: eu sempre digo que esperança é esperar com confiança. Realmente é o que mais precisamos no momento, é confiar e esperar com confiança. A Melina Reis Molina, ela coloca: a quarentena externou a fragilidade emocional que já vivíamos, nos obrigando e voltando o olhar para esse cuidado fundamental e repensarmos a saúde em sua totalidade. Obrigada por abordarem um tema com tanta propriedade e objetividade. Parabéns pelo evento. Obrigada, Melina, pela presença. A Elionete colocou assim: nossa, muito bom. Meu filho, além de doença rara, tem deficiência intelectual. E estou aprendendo muito nessa palestra. Obrigada. Obrigada a você, Leonete, por estar com a gente, acreditar no nosso trabalho, no trabalho da Larissa, da Letícia, e estamos juntos nesse momento e com certeza todos estamos aprendendo. A Deolinda Marques colocou: parabéns, muito aprendizado, realmente maravilhoso, dicas preciosas que vocês podem utilizar desde agora no dia a dia de vocês. Acredito que muitos já têm aí várias estratégias que utilizam, mas houve aqui dicas preciosas, enriquecedoras para o nosso dia a dia aí nos próximos dias. Imagino que para um pai, para uma mãe que está vivendo também a questão da escola, né, das atividades remotas, quanta coisa mudou. Esses dias um adulto com doença rara falou para mim assim: olha, na verdade, isolamento social eu já estou acostumado, porque eu sou internado, às vezes por muito tempo fico internado, então para mim é uma realidade. Eu acho que as pessoas que não têm doença rara tá sofrendo muito mais, né? E eu parei para refletir e pensei: poxa, é verdade, a gente vive uma realidade, né? Cada um com sua realidade, mas claro que tem diversos desafios que cada um enfrenta diferente, né? E não podemos fazer comparações. Você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? É o momento agora para as profissionais responderem você. A Jéssica, ela colocou: essa causa me apaixona cada dia mais. E esse workshop foi sensacional. Obrigada pelo evento. Obrigada a você, Jéssica, por estar com a gente até agora, né? 11h48, nem deu assim, para sentir, foi muito rápido, né, Larissa e Letícia? Oi. Nossa, a Ionete falou: vai ficar gravada a palestra? Vou verificar com a Bianca, não tenho essa resposta para você agora, Ionete, mas vai sim, Geisa, vai, olha só. Então, Leonete, vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar essa palestra e outras pessoas que não puderam estar aqui hoje, a gente sabe que tem uns imprevistos, poderão reassistir. E se você já assistiu, pode reassistir de novo. Mais alguma pergunta? A Lenovo falou: parabéns, tema fundamental. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente, acreditaram no nosso trabalho, na nossa ideia, na nossa proposta. Como a FAG, com os nossos apoiadores, Casa Hunter, Febra Raras, Alexson, que acreditou na nossa ideia também, que está apoiando, a Letícia e a Larissa, principalmente, que desenvolveram esse conteúdo especialmente para você que é pai, que é pessoa com doença rara, que é profissional, ou simplesmente está aqui porque realmente quer aprender mais sobre esse assunto tão importante.
A Rê falou, ótima palestra. Obrigada a você, Rê. E vocês querem deixar uma mensagem final, Larissa e Letícia, para a gente encerrar? Quero sim, Geisa. Queria agradecer o pessoal da FAG, que abriu esse espaço para a gente falar e acessar tantas pessoas hoje, e, enfim, ficando gravado mais ainda, né? Mais pessoas ainda. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, ficou até agora. Enfim, disponibilizando um tempinho também para poder ouvir sobre esse tema, que é muito importante, já identificando essa necessidade de olhar para esse ponto. Então, isso já faz toda a diferença, né? Quando a gente está disposto a olhar para aquela questão. Então, eu queria desejar a todos aqui um ótimo dia, que todo mundo possa aproveitar aí o seu sábado, o seu fim de semana e se tiver alguma dica que a gente deu aqui que você possa colocar já em prática, é muito bacana, né? Porque às vezes a gente guarda ali a informação, depois eu tento. Não, já coloca em prática alguma coisa hoje, nessa semana, e aí a gente pode perceber algumas diferenças, né? E repara, né? Como vai ficando diferente aí as emoções, como é que vão ficando os contatos com as pessoas próximas, enfim. Já vai para ação, que também é muito importante. E um beijo para todo mundo. Queria agradecer mais uma vez. Obrigada, Letícia. Larissa? Também gostaria de agradecer demais, pessoal da FAG, a Bianca, que foi uma graça, super bacana, nos recebeu muito bem. Geisa, muito obrigada pela condução, você é ótima, acho que faz toda a diferença, um trabalho com uma equipe super bacana, né, com muita expertise também. E deixar assim, um grande abraço, agradecer a todos. E a mensagem final é que vocês não estão sozinhos, né? Estamos aqui para o que vocês precisarem, para as dúvidas que forem surgindo. Eu entendo que muitas vezes é muita informação e até para a gente conseguir, né, frente a tudo isso, achar até o que perguntar fica um pouco complicado, mas com o tempo as coisas vão caindo e fica, olha, nossa, Letícia falou alguma coisa, Larissa falou, então o nosso contato ainda se mantém, vocês podem à disposição entrar em contato conosco, estamos ali, enfim, obrigada. Então pode entrar em contato com nós da equipe Casa Hunter, agradecemos de coração, estamos à disposição. E como mãe também volto a reforçar sobre que toda conquista ela deve ser realmente muito comemorada por todos nós. Obrigada, gente. Obrigada. E antes, gente, não saiam ainda, só uma proposta rápida para vocês responderem. A FAG acredita no poder transformador do conhecimento. E faremos 3 perguntas com o objetivo de entender como você, nosso participante, se informa e se empodera de conhecimento. Vocês terão aí 3 perguntas, uma enquete, para a gente finalizar. A primeira pergunta é como você se informa sobre doenças raras, sua patologia. Pela internet, com o meu médico, com o seu médico, com grupos de pacientes ou associações, né? Nessa mesma questão. Ó, o pessoal está respondendo aí. Que legal. Tá bem dividido as respostas. Parece que a grande maioria, se você ainda não respondeu, só clicar aí na uma das 3 opções, onde você busca informação sobre doenças raras, pela internet com seu médico ou associação ou grupo de pacientes. Parece que uma parte aí significativa busca em grupos de pacientes e associações. Olha que interessante. A próxima pergunta, então, a Bianca vai compartilhar aí com a gente. A segunda, quando você vai a uma consulta médica? A primeira opção, realiza apenas exames e não faz perguntas. Segunda, sente que não sabe ao certo o que deve perguntar ao médico.
E terceira, faz uma lista de todas as suas dúvidas antes da consulta. Qual você se identifica mais? É só você clicar na resposta que você mais se identifica e para a gente conhecer um pouquinho aí o perfil, né, das pessoas que nos assistiram, para a gente entender melhor aí, até para os próximos eventos que vamos realizar. Ó, a maioria parece, né, totalidade, faz uma lista de todas essas dúvidas antes da consulta. Se você ainda não respondeu, pode responder ainda as três opções. Quando você vai à consulta médica, você realiza apenas exames e não faz perguntas, sente que não sabe o certo. Ou faz uma lista com todas as dúvidas. Ok, a próxima pergunta. Terceira pergunta é a seguinte: em qual entidade você encontra mais apoio e informações? Primeiro, o governo. Segundo, associações. Terceiro, nos hospitais. Quarto, nas farmacêuticas. E quinto, na assistência social. Em qual desses espaços, essas entidades, serviços, você busca mais apoio e informações? Na sua opinião, qual é a primeira que vem na sua mente agora e já responda para nos ajudar a entender um pouco o perfil de comportamento, de busca de informações principalmente. Bom, parece que a grande parte aqui, se você não respondeu ainda, pode responder agora, são 5 opções, e me parece que a grande parte aqui que respondeu busca associações. Muito interessante. Olha o poder do nosso papel como associação de pacientes e grupos de pacientes. Sei que tem muitos pacientes aqui que são envolvidos, lideram grupos e fazem um trabalho incrível. Bom, pessoal, vamos fazendo o encerramento. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar moderando aqui com essas profissionais excelentes, no qual eu aprendi muito e agradeço a presença de todos. Um bom sábado, um bom almoço para vocês e esperamos nos rever aí num próximo evento. Agradecemos o apoio de todos, a presença. A Jéssica com a Larissa e a Letícia também estão no LinkedIn, olha lá. A Larissa, eu já vi ela lá, a Larissa Luciana. A Letícia, eu não sei, também tá? Mas a Larissa, sim, Larissa Salustiana está lá. Estamos sim. Também? Está também. Então, também eu vou adicionar lá a Letícia. Tá aqui. Mais algum comentário aqui? Maria Cecília falou, grande aprendizado, parabéns a todos vocês. Obrigada, Cecília. Ok. Damos por encerrado esse evento incrível, essa manhã repleta de aprendizado e conhecimento. Então, boa tarde para todos e até um próximo evento. Até mais, Ilionete. Um abraço. Até mais, gente. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.